Bom, então voltando agora para a parte 2 dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre, na primeira parte a gente falou sobre modelos clássicos, né, para atributos contínuos, né? E agora nessa parte a gente vai falar sobre os mesmos modelos, só que quando aplicados para caracteres categóricos, né? Então, em que contexto a gente tem esse tipo de caractere, né, tanto em biologia evolutiva quanto em etnobiologia, né? Então, e como que a gente estuda, né, os caracteres categóricos, que é um pouquinho diferente da lógica, né, por trás de caracteres contínuos. Então, aqui, o que a gente vai utilizar? A gente vai estar interessado, na verdade, não no valor, né, do atributo ao longo do tempo, como no caso dos atributos contínuos, mas sim nas taxas de transição entre os estados desses caracteres, que podem ser caracteres fenotípicos, né, etnobiológicos ou culturais. Então, alguns exemplos aqui, né? Pode ser que a gente está interessado, por exemplo, no uso de uma determinada espécie para tratar uma doença, né, por uma cultura, ou algum povo, alguma região. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a filogenia desse grupo de espécie e o nosso caractere vai ser se essa uma dada espécie é ou não usada. Então, é sim ou não. Uso, não uso. Então, esse é o nosso caractere, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter esse tipo de informação para as espécies, né? E a gente vai ver o quanto que as taxas os estados desse caractere, né, que é uso, e aí os estados do caractere são sim, não, uso, não uso, né, é usado, não é usado. Quanto que eles mudaram ao longo da evolução de um determinado grupo de espécies, né? Então, aqui como um exemplo, né, como eu não encontrei nada parecido, assim, uma coisa clara de etno, eu estou usando um exemplo biológico, tá? Que é um exemplo clássico no caso de répteis squamata, que é um grupo já, né, bastante conhecido por conta de ganhos e perdas de membros, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma diversidade bastante grande, né, dessa diversidade morfológica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um lagarto ápodo, né? Aqui a gente tem uma cobra, né? E aqui a gente tem um lagarto, né? Bastante comum. E aqui a gente tem um fóssil, né, de uma serpente, que aqui a interpretação desse fóssil, apesar de ser bastante controverso, ele é interpretado como tendo os dois membros, né, mesmo que vestigiais. Então a gente vê que existe uma diversidade muito grande, né, de ganhos e perdas, inclusive de dígitos diferentes desses membros, né? Então a gente tem que pegar uma filogenia, né, uma estrutura que descreve a história evolutiva desse grupo, a gente vai ver que tem uma diversidade bastante grande que vai mudando ao longo do tempo. Então o que a gente quer fazer aqui, né? Que tipo de pergunta a gente pode se fazer? Quantas vezes, né, répteis esquamatas perderam seus membros? Então, para responder esse tipo de pergunta, a gente vai primeiro partir de uma categorização, né, bastante simples, que a gente vai pegar todas as espécies e vai dizer se elas têm ou não membros. Então, o nosso caractere é membros, né, e o nosso que vai ter dois estados, né, ele vai possuir ou não possuir esse membro, 0 e 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter esses dois estados e a gente vai estar interessado em estimar a taxa de transição entre esses estados ao longo da história evolutiva, ou seja, ao longo da filogenia. Então a gente vai estar interessado em saber quantas vezes, né, qual é a probabilidade de um determinada espécie, né, de ganhar membros, né, não tendo, né, e de uma espécie que tem membros perder esse membro. Então a gente vai estar interessado, que eu vou chamar aqui de duas taxas, né? A taxa de sair do estado 0 e passar para o estado 1, e a taxa de sair do estado 1 e passar para o estado 0. Tudo bem? Então eu vou chamar isso de Q1, 0 e aqui de Q0, 1. E essa vai ser a nossa chamada taxa instantânea de mudança do estado, tá? Que vai ser descrita no fim das contas por uma matriz, enfim, a gente vai chegar lá. Então o que a gente vai fazer? Ao longo do tempo, que aqui vai ser representado no nosso comprimento de ramo, né? Cada ramo da filogenia, a gente eventualmente pode ter, né? A gente vai ter
ao longo do tempo uma espécie, né, uma espécie não, nesse ramo, a gente pode ter um estado 0 desse caractere, e eventualmente pode passar para 1 e depois voltar para o 0, né? Então a gente vai estar interessado justamente nisso, em contar quantas vezes esse caractere mudou de estado ao longo dos ramos da filogenia, né? Dado o seu histórico nas espécies atuais. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um estado inicial, e aí a partir de um determinado tempo, né, depois de um determinado tempo t, a gente quer saber qual que é o estado final desse caractere. Então, para fazer isso, a gente vai usar o que é chamado de matriz Q, né, que é a chamada matriz de transição instantânea, tudo bem? Então aqui, como a gente tem só dois estados de caractere, como eu disse para você, ou ele é presente ou ele é ausente, então a gente vai ter o Q10 e o Q01, como eu disse. Então essa matriz vai ser bastante simples, é uma matriz 2x2, né, que vai descrever esses dois esses estados desse caractere. Então, essa matriz ela tem uma característica importante, né, que é uma matriz, enfim, não vou entrar em detalhes, mas é uma matriz que é usada para vários outros métodos, que é também chamada de matriz de modelos Markov, K-state, enfim. A gente vai ver um pouquinho sobre isso lá na segunda aula, sobre PGLS e tudo mais. Então, ela tem uma característica interessante, que é a soma delas tem que dar 0. Então, por isso que vocês veem aqui nessa representação, aqui vai estar positivo e aqui negativo, né? Então, por causa disso, a soma dessas linhas aqui tem que dar 0. Então, por conta disso, né? É uma restrição que você tem, porque não tem como você ter um terceiro estado, né? Ou você tem um membro ou você não tem um membro, né? É sempre assim. Então, a partir dessa matriz, né, a gente vai poder calcular, né, a probabilidade de um determinado atributo depois de um tempo t, né, mudar do estado 1 para um estado 0, nesse caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter essa probabilidade, né, essa pergunta ela pode ser descrita por essa equação, né, que é a probabilidade no estado t da gente ter uma determinada matriz de transição instantânea, né? Então, só que para calcular essas probabilidades, a gente precisa fazer um cálculo, né, que é a exponenciação de matriz, que é uma coisa, inclusive, bastante demorada e tal, computacionalmente, mas é basicamente isso que acontece, né? Então, o que a gente vai ter? Eu vou colocar aqui um exemplo só para a gente ter uma ideia, tá? Então, suponhamos que a gente viu que a taxa de mudança do estado 0 para 1 é 0,1, né? E do estado 1 para o estado 0 também é 0,1. E a gente está interessado num período de tempo de 5 milhões de anos. Então, como é que vai ser a nossa matriz, né? Aqui, ela vai ser basicamente essa, né? Então, é 0,5. O que a gente vai fazer? Essa matriz não é a matriz Q vezes T. Então, a taxa em si pura é esse valor aqui que eu mandei para vocês, 0,1. Só que se eu estou interessado nisso ao longo do tempo, né, eu tenho que fazer essa multiplicação aqui. Então, por isso que é 0,1 vezes 5, que dá 0,5. Tudo bem? Se eu faço essa exponenciação, isso fica com esses valores, né? Então, se a gente calcular isso com dados reais, como é que ficaria? Então, a gente tem... como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo tipo de procedimento que a gente fez com os modelos de atributos contínuos, tá? A gente vai ter modelos competindo, né, e vai ajustar ele aos dados e vai ver qual deles explica melhor os dados, né? Melhor se ajusta aos dados, melhor dizendo. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, a gente vai ter dois modelos. A gente vai ter um em que as taxas de transição, como naquele exemplo, elas vão ser iguais, né? Ou seja, a taxa de mudança do estado 0 para o 1 é o mesmo da mudança do estado 1 para o 0. E uma que pode ser chamada de taxa de equal rates, né? Ou taxas iguais, ou modelo simétrico. E a gente vai ter um modelo de unequal rates, ou taxas desiguais, ou modelo assimétrico, tudo bem? Em que uma das taxas vai ser diferente, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está restringindo a nossa matriz para dizer para ela, ó, eu quero que você faça um modelo e ajuste aos dados, só que condicionado ao ganho nesse caso, um ganho de um membro, seja mais fácil de ocorrer do que a perda, né?
E uma vez você tendo esse membro, é mais difícil você perder. Tá? Então o que acontece? A gente vai ajustar esses dois modelos aos dados, vai calcular o log likelihood, né? E a partir disso também a gente vai conseguir estimar os parâmetros desse modelo, né? Que é justamente essa matriz de transição. Então olha lá, a gente tem a log likelihood, né, dos dois modelos, e a taxa de transição, né, que aqui é ER, é Equal Rates, e aqui ARD, que é All Rates Differ, né, o nome do modelo, vai ser esse aqui, né? A gente vê que tem uma diferença bem pequena, né, em termos de log likelihood, e a nossa matriz já é bastante diferente, né? Porque aqui que a gente vai ver, a gente forçou que as taxas sejam iguais, então esses dois números necessariamente vão ser iguais. Aqui já não, esses dois números vão ser diferentes, né? O 36 e o 16. E o que acontece? A gente pode visualizar esses dois modelos ao longo da filogenia. Então, imagina que aqui a gente tem um modelo equal rates, como eu disse lá, né? Só que os valores da taxa em si são baixos, né? Isso quer dizer que a gente vai ter uma mudança relativamente lenta desses caracteres, né? A gente pode ter um modelo, o mesmo tipo de modelo, né? Equal rate, só que o valor da taxa é maior, né? Então, apesar da taxa de perda e ganho ser igual, a gente aumenta esse valor, então gera esse padrão na filogenia, né? E o modelo de unequal rates, né? Que as taxas são desiguais e que fica um número de instâncias de mudança muito maior na filogenia, né? Então, a partir disso, o que acontece? A gente consegue também fazer estimativa de estado ancestral, né? A gente vai ver daqui a pouquinho isso, mas é aí que está. Eu apresentei esses modelos para vocês porque ele é a base desses métodos para estimativa de estado ancestral de caracteres discretos, né? A gente tem que primeiro ajustar o modelo para depois fazer a estimativa de estado ancestral. E essa cara, né? Porque o que acontece aqui? A gente tem as espécies, né? Que é o dado que a gente tem, né, real. Então, a partir daqui, todos os nós, a gente está interessado em estimar qual que é o estado desses caracteres. Aqui, no caso, é ter ou não ter membros, né? E aí é isso que a gente vai fazer, né? A partir desse dado aqui, a gente vai ponderando, né, utilizando aqueles modelos lá que eu mostrei para você, para estimar a probabilidade desse nó aqui, né, esse ancestral, não ter membros. Ah, tudo bem? Essa é a ideia. Além de caracteres binários, né, ou seja, com dois estados, sim ou não, tem membro, não tem membro, a espécie é usada ou não é usada para alimentação, né, a gente também pode ter caracteres discretos que são multi-estado, né? Então aí a gente já tem um exemplo da evolução cultural, que é, nesse caso aqui, a evolução de sociedades complexas, né, hierárquicas, naquele sisteminha lá do Pacífico Sul, né, do Sudeste Asiático e do Pacífico Sul. Então, esses pesquisadores, lá em 2010, eles estimaram, né, reconstruíram uma filogenia, inferiram uma filogenia de línguas dessa região, né, que aí vai representar as culturas dessa região. E eles têm 4 tipos de sociedade, né? Uma sociedade sem nenhum tipo de organização, né? Em que todos são iguais. Uma sociedade com chefia simples, chefia complexa e um estado, de fato, né? Um estado com não só com um rei, né? Uma classe dominante, mas toda uma organização, etc. E a partir dessa filogenia, né? E sabendo como que essas sociedades hoje se organizam, eles estimaram todas os estados ancestrais, né, que seriam esperados. Então a gente consegue acompanhar a evolução no caso da sociedade de complexidade política, né, dessas sociedades, né, utilizando esse método. É bastante interessante. Então, só que para fazer isso, né, para fazer a estimativa desses caras dos estados ancestrais, eles tiveram primeiro que ter um modelo, né, de transição e aí ajustar esses modelos. E foi isso que eles fizeram, né, aqui. Então eles partiram, né, essas 4 categorias de sociedade acéfala, com chefia simples, chefia complexa e estado, né. Então aqui a gente vê, por exemplo, um exemplo aqui de uma cultura que todo mundo é igual, não tem chefia.
e uma sociedade extremamente complexa, com Estado, né, que cobra imposto, etc. E aí o que eles fizeram é simplesmente ajustar, né, um modelo para caracteres, nesse caso, multi-estado, né? E aí o que acontece? Agora, ao invés de ter só duas taxas, né, então do 1 vai para o 0 e do 0 vai para o 1, a gente tem todas essas combinações, né? E aí a gente vai ter que, o modelo, claro, vai ficar mais complexo, e a gente vai ter que fazer todas essas estimativas de taxas também. Então o que acontece? A nossa matriz Q de transição, ela vai ficando maior, né? Mais complexa também. Ao invés de ter só 2 linhas e 2 colunas, a gente vai passar a ter 4 linhas e 4 colunas. E aí todas as combinações par a par. Então o que acontece? Antes a gente só tinha 2 tipos de modelos possíveis, né? Um modelo com taxas iguais e um modelo com taxas diferentes. Aqui já não, a gente vai ter pelo menos 3 modelos diferentes, né? Então a gente continua com um modelo mais simples, em que todas essas taxas são iguais. Um modelo que é semelhante ao que a gente viu, que é um modelo simétrico, né? Ou seja, a taxa de transição de 1 para 0 é a mesma da taxa de transição de 0 para 1, né? E vice-versa, ou seja, a gente faz com que a diagonal inferior dessa matriz seja espelho dessa diagonal superior aqui, né? E a gente vai ter um terceiro modelo, como eu disse, que é um modelo mais complexo, né? Em que todas essas taxas são livres para variar, tudo bem? Então a gente diz que esse modelo aí tem 12 parâmetros, né? Que são basicamente todas essas combinações aí. Que aí sim a gente chama de um modelo AED, All Rates Differ. No caso de um caractere binário, vocês concordam comigo que esse modelo e esse aqui vão ser iguais, né? Tudo bem? Então, o que acontece? A gente pode usar tanto esse modelo para estudar a evolução de atributos discretos, né? Em vários tipos de contexto, né? Então, por exemplo, esse aqui a gente tem esse tipo de dado semelhante àquele lá que eu mostrei para você do artigo de 2010, né, da Nature. Eles foram um dos criadores dessa base de dados que é o DPlace, né? Então aqui a gente tem uma série de informações, né, tanto sobre línguas, sobre organização de sociedade, rituais, né, religião, etc. E também filogenias, né, de línguas e tudo mais. Tanto universais quanto de troncos, né, mais monofiléticos de línguas. Então é legal porque a gente consegue fazer todas essas... Esse aqui é o artigo que descreve a base de dados, né? Inclusive ele exemplifica justamente isso, né? A gente consegue fazer essas estimativas de estado ancestral, né? Fazer análise de regressão, que é a que a gente vai ver na aula 2, né? Sobre PGLS, etc. Consegue fazer essas estimativas de transição de caracteres, que é o que a gente está vendo agora, e consegue fazer essas estimativas de diversificação de atributos, né? Que é o que a gente viu justamente no começo da aula, né? De atributos contínuos, a gente consegue fazer esse tipo de ajustes, né? Modelos que têm taxas diferentes, né? A gente vai ver também no final dessa aula uma coisa mais detalhada sobre isso, né? E estudar também evolução correlacionada, isso é uma parte que a gente vai ver depois também na segunda aula. Tá, então esse é um vídeo mais curto, então só falando sobre essas técnicas na verdade, modelos, né, para atributos discretos. Então a gente se vê daqui a pouquinho.